As melhores linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas você encontra no Banco do Empreendedor. Aqui as taxas são baixas, com bons prazos para pagar. O Banco do Empreendedor também oferece crédito para as prefeituras investirem no desenvolvimento das cidades. Conheça as nossas linhas de crédito e faça uma simulação. Desenvolve SP, sua cidade e sua empresa crescendo no ritmo de São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Transformação. Que palavra maravilhosa. A pessoa cria uma loja online, faz o primeiro show, vira blogueira. Para acompanhar tanta mudança, a Oi se transformou também. E a nova Oi chegou com a fibra. Para você ter a casa toda conectada, fazer negócios, criar negócios. Fazer do simples ao extraordinário. Nova Oi. Simples, poder, fazer. Oi. Às vezes, o que você procura está mais perto do que você imagina. Ao longo da minha jornada para lançar o Educart, um robô educacional que proporciona um ambiente de aprendizagem híbrido contínuo, eu encontrei a parceria da Dell Technologies. Hoje, todos os nossos produtos usam equipamentos Dell Technologies. Essa parceria me aproximou do meu principal objetivo: transformar e humanizar o ensino à distância em escolas e universidades. Então, eu queria chamar aqui no palco, acho que se tem alguém que representa as mulheres, na moda, essa pessoa é Traudi Guida, né? A Traudi, ela é responsável pela criação de um dos maiores impérios da moda brasileira, a Lelise. Ela tem várias histórias de sucesso. Hoje ela está comandando, junto com o filho Bento, as marcas Souk e Ida. E para compor o nosso painel, eu queria convidar uma empreendedora que cria produtos que estão na cabeça e nos pés, na lista de desejo de muitas mulheres brasileiras, Tatiana Loureiro. Tati, vem aqui para o palco também. E aí, vamos conversar? Vamos começar o nosso bate-papo? Obrigada por terem aceito aqui estar com a gente. A gente vai ter meia horinha, mas eu queria, se vocês tiverem curiosidades para conversar com a gente, são super bem-vindas também. Eu queria dizer, antes de começar, Tati, óbvio que é uma honra ter você aqui, mas a Traudi é muito foda, né? Ela é. Aqui já tá ligado? Nossa, assim, fico sem graça. Eu vou começar, porque assim, tem todos. tanta coisa para... A gente tinha que ter 1h30 aqui, só para começar a falar um pouquinho, né, Traudi? E eu quero começar com você esse painel. Você entrou quase sem querer, né, no universo da moda. Uma vendedora te chamou para trabalhar lá na Rua Augusta. Depois um cliente te ofereceu para fundar a Snoopy. Foi teu primeiro negócio. Depois você criou... Vocês se lembram da Restock, que já era um conceito disruptivo? Ela revendia as marcas, as sobras de marcas, de grandes marcas. Depois você criou a Lelise, sucesso absoluto, muitos anos, foi a marca mais emblemática, né, dos anos 90. Aí a Traudi vendeu a empresa para um dos maiores grupos de investimento, a Advent, ficou 3 anos na liderança e aos 65 anos foi que você... Posso contar? Pode. É 76, vou 76, fazer. Galera. Quem quer chegar assim aos 76 anos? Me fala, por favor, né? É nós. E aí, depois de tudo isso, quando a gente achou que a história já estava contada, ela vem e pilota mais um negócio junto com um filho. Olha que sonho maravilhoso, com o Bento. Ela abriu a Souk e agora a marca Ida. E aí, eu queria começar te perguntando, como é que é recomeçar tendo uma história tão forte de sucesso? O que te fez voltar, em vez de estar lá com os netos, em Ilhabela, relaxada, o que te fez voltar a empreender mais uma vez? Eu acho que é a paixão. Eu sempre quando me pedem um conselho em relação a empreender, em primeiro lugar,
É a paixão, é paixão mesmo, não é nem amor, é paixão. Porque eu acho que mesmo com a jornada de 14, 16 horas de trabalho, quando você é apaixonada, eu acho que você está se divertindo e não trabalhando. Tanto que muita gente fala, nossa, Traude, você trabalhou tanto. Realmente eu trabalhei muito. Mas eu não sinto esse peso do trabalho. Eu sou uma pessoa muito realizada. E eu acho que eu nunca deixei de ter essa paixão. Então, voltar a empreender, para mim, foi super normal. Eu acho que eu estaria muito frustrada se eu tivesse só cuidando de neto, que é a minha paixão, e supervisionando os filhos ainda. Porque filho sempre supervisiona até eles estarem até o final. Eles já estão meio velhinhos, você continua. Mas, enfim, eu acho que quando você tem esse bichinho, principalmente do varejo, que eu acho que o varejo vem de encontro, eu sou sagitariana, eu gosto de resultados rápidos. E o varejo me dá esse resultado rápido. Eu falo, quando eu faço uma vitrine, eu já vi se a gente acertou o produto ou não em 30 minutos. Você já vê se o produto foi bom, se ele é comercial ou não. Então, 30 minutos? Você consegue. Num shopping, num bom ponto, você consegue imediatamente ver se as pessoas param, se as pessoas entram na loja. Então, é outra paixão que eu tenho, que é o visual merchandising. Eu amo até hoje. Eu vou toda terça-feira no JK. Semana passada eu fui às 6 da manhã acompanhar o VM para fazer as vitrines, que é uma paixão. Eu digo, paixão, você não mede esforço. Se precisar varar a noite numa loja, você vara. E apaixonada, porque você vê o resultado. Agora, complementando aqui, que a gente tem várias empreendedoras, você acha que aconteceu ao acaso, foi sorte? Porque você estudava direito, você poderia ser uma juíza espetacular, uma doutora, e de repente te convidaram, você foi lá trabalhar na Rua Augusta, e aí toda a história de empreendedorismo começou. Você acha que foi orgânico, que foi sorte, ou que tem alguma coisa que realmente impulsiona a empreendedora? Eu acho que é uma soma. Primeiro, eu sempre conto isso, que eu era uma pessoa de poucos recursos financeiros, mas eu me virava, porque eu era tão louca por estética, por roupa, e eu não tinha condições de comprar roupa, que as minhas amigas, que eu sempre estudei em bons colégios, foi uma opção da minha mãe, a gente se sacrificava numa série de coisas, mas a minha educação, a minha mãe sempre, ela nunca deixou de pensar nesse sentido. Então, eu me relacionava com pessoas de um nível muito mais alto que o meu. Então, eu olhava tudo aquilo, era apaixonada, eu tentava copiar num certo sentido. Então, eu comprava tecido em lojas que naquela época não tinha o fast fashion, não tinha roupa barata. Eu comprava esses tecidos, ia numas costureiras na periferia, Jardim Miriam, não sei se alguém conhece, eu ia até lá de bus, fazia as roupas, e por conta disso me pararam realmente na rua e perguntaram, nossa, é tão transado, você quer trabalhar numa loja? Isso era quando? Isso era 1970? Menos, porque eu abri a Snoopy em 69, então era 67, 67, e na hora que eu pisei na loja que eu fui trabalhar, que eu nunca tinha vendido nem um alfinete, nada na minha vida, nunca imaginei, eu percebi que aquilo era a minha paixão. E eu tive a sorte de ter um patrão maravilhoso, que era um americano com uma mentalidade incrível, me mandou para o Rio, que era o berço da moda na época. E ali eu entendi como é que a roupa chegava na loja, porque nem isso eu sabia. Como é que chega essa roupa aqui, né? Porque a matriz era no Rio de Janeiro. Enfim, foi assim que tudo aconteceu. Então, eu acho que é orgânico, é uma coisa que você já tem dentro de você, e não perder as oportunidades e realmente ter foco. Eu sempre falo, você tem que ter um foco. Eu vi que aquilo era a minha vida, então eu foquei naquilo e fui, sem medir esforço. Vocês ouviram? Aqui tem uma coisa que está mais fácil, porque a Dani criou a plataforma Aladas, que tem várias mentoras. Aliás, Tati já é nossa, você está convidadíssima para ser. Então, quem aqui quer empreender em moda, mas é uma combinação mesmo. Muito legal. Tati. A Tati, a gente tem que agradecer a Tati, porque ela disruptou o mercado dos sapatos. E ela acabou com aquela ditadura de que só quem está de salto alto é que está chique, é que está bacana. Então, há mais de 20 anos você já é empreendedora, psicóloga, comunicadora. Tati Loureiro tem 10 anos, 11 anos hoje, né? E
Você hoje, durante a pandemia, você iniciou um outro trabalho que te trouxe de volta ao teu propósito, que é apoiar, colaborar com mulheres empreendedoras. Eu queria saber que você conte para a gente por que é que você se chama empreendedora no divã. Primeiro porque eu sou muito louca, né? Então eu precisava... Somos 3, gente, aqui no palco. Queria saber quem não é louca aqui. Me fala. Eu falo que eu quero ser como a Traude quando eu crescer, porque essa paz, nossa, como, né, para mim flui, para mim não flui, eu fico louca, eu fico estressada, eu me sinto o pior dos seres humanos, porque eu falo, eu vou fechar, isso aqui não dá dinheiro, o varejo é um inferno. Então, assim, ela é a paz, eu sou a turbulência. Eu falei, alguém mais aqui é turbulência? Gente, pelo amor de Deus, levanta a mão. Ai, graças a Deus, amém. Então, assim, eu falei, se eu sou assim, eu acho que outras mulheres são assim também. Eu vou fazer uma pergunta só, porque eu também gostaria de ser mais paz. Traude, isso veio aos 70 e poucos, porque ela é dos 40, eu tenho 55. Isso vai chegar um dia para a gente ou é bastante Rivotril? Não, eu nunca fiz uso do Rivotril, tá? Nem do Lexotan, tá? Mas eu acho que, engraçado, quando eu me dediquei realmente, que eu vi que era o que eu gostava, eu nunca foquei o dinheiro. O dinheiro é o resultado do sucesso, mas não era o dinheiro que eu focava, era o prazer que eu tinha mesmo. Não estou sendo uma pessoa hipócrita ou estou inventando. Eu nunca falei, nossa, se eu vender tantas camisetas eu vou ganhar tanto. Nunca. Então, eu acho que naturalmente eu sempre fui mais tranquila, assim, sempre achando que tudo ia dar certo. Eu não sei se eu sou Alice. Mentoria, Tati. Mentoria. Então... Não é o Rivotril. Assim, Volta, desculpa que eu te cortei, mas Imagina. É curiosidade, porque eu sou como você ainda. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu falava, cara, se eu sou assim, mais pessoas devem ser assim. E eu sou formada em psicologia, eu não sou formada em moda. E eu sempre me perguntei, falei, gente, será que eu errei? Eu acho que eu tinha que ter feito moda, né? Porque eu acabei indo por esse caminho. Só que empreendendo, eu falei, não, eu acertei. Porque, assim, se você não tiver muito apoio terapêutico, você não consegue empreender. Porque é uma luta que você trabalha, às vezes no final do mês você põe dinheiro, então é uma coisa extremamente estressante. Eu amo o que eu faço, então eu estou 100% com a Traude, assim, sem paixão, sem propósito. Para mim não funcionaria, eu sou uma idealista, uma pisciana, então para mim isso é fundamental. Mas eu comecei a sentir que eu falei, gente, será que só eu sinto isso? Será que eu estou no lugar errado, na hora errada? E aí quando eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram... Foi muito engraçado, porque as pessoas começaram a se identificar e falar, nossa, que legal, eu também, nossa, que incrível. Eu falei, gente, vocês estão me admirando só porque eu estou falando que eu errei. Olha que maravilhoso, não preciso nem mais acertar, tá sendo Isso ótimo. foi no começo da pandemia. Isso foi no meio da pandemia. Então, eu comecei a me sentir livre para fazer cagada em público. Desculpa, não sei nem se podia falar isso aqui. Mas, assim, foi importante porque eu acho que as pessoas começaram a se conectar e falar, Tati, eu também. E foi um movimento lindo, porque a gente começou a se unir. Através do direct, literalmente, eu comecei de novo a trazer meus dotes terapêuticos que eu sempre amei. E foi uma conexão muito linda, assim. E a gente, acabei agora, recentemente, aliás, tem várias mulheres aqui que fizeram o meu curso, que é Quem é Você na Fila do Pão, porque eu queria conectar essas mulheres. E foi lindo, porque assim, foi transformadora para elas, foi transformador para mim. Eu parei de me sentir sozinha e comecei a me sentir mais potente no meu papel de empreendedora, mas principalmente de ser humano, gente, porque eu acho que assim, por trás de todo empreendedor, tem um ser humano. Tem alguém que sofre, alguém que um dia acorda chorando e fala, puxa, caramba, né? Por que isso deu errado? Pelo menos comigo é assim. Então, acho que foi uma descoberta muito linda para mim na pandemia. E que para mim é um equilíbrio, porque não é, Tati, então você vai agora só fazer empreendedora no divã? Você não vai mais ter a tua loja? Não, eu amo a minha marca, eu sou apaixonada por ela. Pelo amor de Deus, não para, a gente precisa de você. Eu amo, eu falo que assim, a minha marca me traz para a terra, porque a empreendedora do divã me leva para esse universo aqui. Só que se eu ficar aqui, eu fico muito louca. Meu marido que está aqui que sabe disso, né, amorzinho? Então, eu preciso desse equilíbrio do concreto com o divã, e eu acho que isso me torna também, como mentora, mais potente, porque eu trago a prática, mas eu trago esse lado emocional, que assim, não adianta eu falar só coisas técnicas, até porque, se quiser saber coisa técnica, eu acho que a Traude vai ser melhor do que eu. Então, eu acho que é um pouco esse combo que eu acho que está presente em todas as mulheres. Eu acho que é uma coisa bacana também para a gente, para quem está começando agora a aproveitar, Traude, eu, 70, 50, 40, quando a gente começou, não tinha essa sororidade que a gente tem hoje, né? E o Movimento Aladas é sobre isso também. Quando a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para pegar na mão
e mentorar. Então, isso é muito legal também. Eu acho que já é um caminho que você está exercendo. Eu tenho uma pergunta para vocês duas. Mas posso esclarecer uma coisa? Deve, É muito por favor. importante que minha vida não foi um mar de rosas, tá? Então, eu tive fracassos também, mas eu sempre... Eu digo que Sagitário é meio de bem com a vida, nasceu de bem com a vida. Eu sempre falei, não, a gente vai... Eu tinha uma sócia, Raíja, durante 25 anos, ela fala que foi o único casamento dela que deu certo, porque ela casou 4 vezes. E ela, um dia me ligou 11 horas da noite, ela já estava doente. Eu falei, o que aconteceu, Raíja? Não, eu estou te ligando para te dar os parabéns, que nós estamos fazendo 25 anos de casada. Aliás, meu único casamento que deu certo, verdade. Então, eu acho também, eu tinha muito esse apoio, e essa sociedade foi uma das coisas mais lindas que eu vi em termos, que é muito difícil você ser sócio de alguém, é um casamento. Então, nós duas sempre de mão dadas, falamos, não, vai dar certo, vai dar certo. A gente está na lama agora, porque foram momentos também difíceis. Então, do jeito que eu falei, parece que foi tudo um mar de rosas, mas realmente eu sempre fui calma. Eu acho que isso é meio você nasce, né? Ela fala que ela é... Isso é muito legal que você está falando. A gente vai ter um painel daqui a pouquinho com a Paula Pupi, que vai ser sobre exatamente os fracassos. Agora, não sei se é graças a Brené Brown que a gente hoje tem a coragem de contar e de expor a nossa vulnerabilidade. É muito legal saber o que não deu certo, né? Mas a minha pergunta para vocês é o seguinte: vocês são criadoras e gestoras também do negócio de vocês. Apesar que você tinha a tua sócia, mas eu queria entender como é que dá para equilibrar, porque para uma empreendedora que está começando, ela faz tudo, né? Ela passa o café, tudo. Eu queria entender como vocês equilibravam e se tinha algo que vocês gostavam mais, um dos mais negócio, mais a criação. Queria que vocês dividissem com o nosso público. Traude. Eu odeio a parte de administração, tá? Financeira. Não sou boa nisso. Aprendi tudo com a minha sócia, porque eu tinha que saber, eu não podia ser alienada. Mas eu tive muita sorte, porque no meu primeiro negócio, meu marido me ajudou. Hoje eu sou viúva, mas meu marido me ajudou nessa parte que eu odeio. Vou falar, eu sei que é necessário. E depois eu tive uma sócia que era do comercial, do administrativo e do financeiro. Então, realmente tem o fator sorte também. Eu me dediquei muito às lojas, à criação, e ela nessa parte toda que eu acho boring, tá? Perfeito, era uma dupla que funcionava. Gente, isso é super importante. Tem uma das aulas na nossa plataforma é sobre a escolha, a importância de escolher o teu sócio. Super. Muito. Você, Tati? Então, ela é o equilíbrio, eu sou o desequilíbrio. Eu não consegui esse equilíbrio também, assim, para mim foi muito difícil. No começo da minha marca, eu fazia todas as criações, mas eu tive a sorte também de ter uma sócia maravilhosa, que hoje é ela que faz as criações, porque, assim, eu falo que eu sou um médico geral, né? Eu sou um clínico geral do meu negócio. Eu adoro essa visão de cima. Eu sou aquela que eu conecto todos os pontos e eu consigo juntar e dar um direcionamento para o negócio. Mas eu não gosto de fazer nenhum muito aprofundadamente, né? Até por isso que isso me torna uma pessoa, né, que consegue unificar tudo. Eu brinco que hoje eu roubei do Simon Sinek, que eu sou a CVO, Chief Vision Officer. Que legal. Porque eu falei, eu acho que eu vou me demitir porque eu não sei o que eu sou. Eu não sou CMO, não sou CEO, sei lá o quê, não sou. E aí eu falei, não, eu tenho a visão, porque para mim eu sou tão apaixonada, se alguém tem algum pisciano aqui vai me entender, eu acordo transbordando essa paixão pelo meu negócio que eu consigo passar. E a gente fala muito de mulheres, né? Então, hoje a cada par que a gente vende, um valor a gente doa para empreendedoras da periferia. Porque a gente fala muito de independência financeira. E eu falo isso sempre. Então, quando vai acontecer uma newsletter de venda, eu falei, gente, não, a gente tem que informar o nosso público, porque é importante a independência financeira. Então, eu acho que eu trago esse contraponto, que é que é mais marketing comercial, e-commerce, que é o que eu toco, e a minha sócia fica com a parte criativa, mas eu faço ficha técnica, que eu adoro, que é montar cor. Mas é isso, eu tive a sorte de ter uma sócia que ama fazer e que também me fortalece e fala, Tati, ainda bem que existe você, vai lá, faz tudo, deixa que eu faço isso, ela me entrega tudo mastigado, não é maravilhoso? Gente, vocês são muito complementares. Vocês já pensaram em fazer uma colaboração, Tati Loureiro e Souk? Para variar, por um acaso, a gente começou a conversar hoje olha e nos só, tornamos pessoal, já grandes business também amigas. rolando. Já Eu somos sei da amigas. Tati, claro, e a Tati sabe de mim, mas realmente esse encontro físico foi agora. Que bárbaro. Que também a Ladas proporciona isso. Maravilhoso. Você está ouvindo, Dani?
A gente tem que pensar aí onde a gente entra nessa história, Dani. Colaboração. Pergunta, eu queria entrar agora um pouquinho na sustentabilidade, né? Quando a gente fala em moda sustentável, a gente fala da Shein, que, caramba, não é nem fast fashion, é real fashion, tá o oposto do que a gente está vendo hoje. É super importante a gente pensar na cadeia completa, o processo todo, né? E eu queria ouvir das duas, mas queria começar com a Traude. As tuas duas marcas, principalmente a Aida, ela tem uma preocupação super forte com sustentabilidade, economia circular, né? O piso das lojas, quem não conhece ainda, vale super a pena conhecer a Aida. O piso da loja você fez com materiais que foram usados na obra. Você estava comentando que você acabou de voltar da Europa e sustentabilidade está na pauta de todo mundo. Eu queria que você dividisse com a gente. Você acha que é um caminho sem volta a sustentabilidade na moda e no mundo? Total. É um caminho sem volta, não tem como. É difícil. Você tem vários desafios pela frente, porque ele é mais oneroso tudo, mas você não pode, você tem que achar fórmulas que você não onere tanto esse produto para que ele seja também um objeto de desejo das pessoas que não têm tantos recursos. Então, eu acho que é um caminho ainda que vai demorar bastante, porque eu acho que certas pessoas ainda não têm essa consciência, mas agora, nessa viagem que eu fui bem para pesquisa mesmo, para trabalho, que eu andei em loja o dia inteiro, tanto Paris como Milão, eu fiquei impressionada com a preocupação, tanto das marcas de luxo, como marcas mais de fast fashion, da Zara principalmente, onde eles põem comunicados, onde eles estão preocupados com essa sustentabilidade, em preservar o nosso planeta, né? Porque é o que nós vamos deixar para o futuro aqui, né? Para todos, para os meus bisnetos, tataranetos. O que vai acontecer? O que você falou do Mad Max. Então, eu acho que é um caminho sem volta. Ele é muito, muito importante. Sabe o que é legal? Você está trazendo tetraneto, né? E eu aprendi recentemente o conceito de a gente olhar para a 7ª geração, que algumas tribos indígenas têm essa filosofia de toda decisão que ela toma, ela pensa na 7ª geração, que é daqui a 200 anos. E tem uma pergunta, né, que é, se um dia lá no futuro teus tetranetos te perguntarem, você fez o que era possível fazer pelo mundo quando ainda havia tempo? Então, muito legal você trazer isso, né, de pensar legado, que eu acho que isso é fundamental. Também quando a gente começa qualquer negócio, muito legal, Traude, mesmo, parabéns. A gente está começando a chegar no nosso final aqui. Eu tenho uma pergunta para a Tati. Tati, quando a gente tira uma ideia do papel, criar uma empresa é uma tarefa já que não é nada fácil, né? E manter a longevidade da empresa é um desafio ainda maior. É possível ser uma empreendedora com propósito, mesmo quando a empresa não tem dinheiro hoje para o break-even, para pagar, para se manter? Possível é, fácil não. Assim, eu acho que eu falo muito da minha história porque é a que eu tenho acesso, mas quando a gente começou, eu estava muito desanimada com o meu negócio, não com o negócio em si, mas eu falava, cara, será que é isso? Vou deixar, qual que é meu legado? Deixar um monte de sapato para as pessoas? Pô, tá legal, mas eu sou muito honesta que eu não acho que ninguém vai mudar a vida porque está calçando meu sapato. No máximo vai ficar mais bonita, mas assim, e aí? Eu sei o que são coisas profundas, então isso para mim me incomodava um pouco. Então, quando eu falei, não, vou fechar, foi daí que eu comecei a cavar dentro de mim o que fazia meu coração bater. Fui para a minha história, fui entender o que realmente gaguejei, gente, desculpa. Me mobilizava. Me mobilizava. E aí, enfim, eu tive a história que quando minha mãe se separou, ela ficou sem dinheiro, não tinha dinheiro, e eu falei, cara, eu não quero isso para mim. Eu quero ter independência financeira, eu quero que as mulheres em volta de mim tenham independência financeira. E foi nesse momento que eu falei, eu vou doar uma parte do nosso lucro para empreendedoras da periferia. Por que eu estou falando isso? Porque isso foi no meio da pandemia. Eu não tinha dinheiro. Meu consultor falou assim, Tatiana, mas você vai pegar empréstimo para fazer doação? Ele ainda falou, você vai descobrir um santo para cobrir outro? Eu falei, então, eu estou fazendo isso por mim. Porque se eu não fizer, eu não tenho tesão de acordar todos os dias e vir para cá. Então, acho que assim, quando a gente fala do propósito, não adianta pegar na prateleira. Né? Tá todo mundo falando de ESG. Me fala, Tati, não, você tem que falar de sustentabilidade. Eu falei, óbvio, isso para mim é o mínimo que a gente faz. Mas eu trabalho com couro.
Eu não vou aqui fazer um discurso uma vez que eu trabalho com cor. A gente não pode ser... A gente tem que ser muito fiel com o que a gente faz. Mas eu posso falar do social. Eu posso ir atrás disso, porque é o meu discurso, e quem me conhece sabe que eu falo isso desde muito cedo. Né? Você estava falando, não, a Dani estava falando de vender pulseirinha. Vendi pulseirinha, brigadeiro, fui comprar roupa e vendia para as amigas da escola. Então, é um bicho que está sempre com a gente. Mas quando a gente escuta isso e liga com um propósito que não é da prateleira, que vem de dentro, não importa se você não vai conseguir executar agora. Isso é outra história. Você pode começar a planejar isso para um dia, da maneira que for possível você fazer, respondendo a sua pergunta. Eu peguei um empréstimo, foi uma opção minha. Mas quem não quiser fazer isso, está tudo certo. Desde que esteja lá escrito que isso vai acontecer em algum momento. Porque, para mim, me faz acordar todos os dias. Eu tive um aprendizado ontem também, que é uma mudança coletiva. Ela só acontece a partir de uma mudança individual. Então, é a gente que faz toda a diferença. São os pequenos atos mesmo que mudam tudo. Parabéns para as duas. Eu queria finalizar com uma dica para as nossas empreendedoras aqui. Que conselhos? Conselhos é difícil, né? Mas que conselhos vocês dariam para quem está no início da jornada? A gente tem muita gente assistindo a gente, muita gente que sonha em trabalhar com moda, vocês são referências. Que conselhos vocês dariam para quem está começando a jornada? O que é essencial na visão de vocês duas para a gente se tornar uma empreendedora de sucesso na moda? Traude. Bom, na minha receita, é o que eu falei já, é paixão. É realmente paixão, porque aí você não vai medir tempo, esforço, sábado e domingo, você se joga. Claro que difícil quando você tem filho, marido, mas você dá um jeito, como eu dei. Então, por exemplo, só para vocês saberem, eu dividia com meu marido, eu ficava de manhã com meus filhos, mas chegava em casa às 11h, meia-noite, porque ele assumia as crianças, aliás, quando chegava da escola de Santa Cruz. E eu acho que é paixão. Hoje, você tem muitos instrumentos, coisas que eu não tinha na minha época. Eu não tinha internet. Hoje, você precisa prestar muita atenção no comportamento. Eu presto muita atenção nos jovens. Eu trabalho com muita gente jovem. Eles me alimentam. Então, e o foco. Nunca sair daquele foco e pular de um lugar para o outro. Você tem que ter um foco e tem que apresentar e pensar assim, o que eu posso fazer para esse mercado? O que esse mercado está precisando? Então, eu acho que é foco, eu acho que é paixão, eu acho que é dedicação. E hoje, com tudo isso, todas essas ferramentas, é ficar prestando atenção, principalmente no comportamento, que ele muda assim. Então, é isso que eu acho. E a gente tem lá no Aladas comportamento. Eu sou uma das mentoras, então podem contar comigo lá no Aladas. Tati, qual é a tua visão? Que conselho você daria para as nossas empreendedoras na moda? Eu vou aproveitar, porque eu tenho um podcast que chama Empreendedora no Divã. Exato. Aliás, vocês podem ir lá escutar. E essa semana eu entrevistei o Paulo Borges. E aí eu vou pegar uma frase que ele falou, e tá lindo, maravilhoso essa entrevista. Foi uma aula. E ele falou uma coisa que eu concordo, mas eu vou falar porque é mais bonito falar que ele falou, né? E ele falou o seguinte, quando ele entra num negócio, são 3 coisas que ele vê. Como, com quem e por quê. Como, com quem e por quê. E por quê? Falou, eu não entro em nenhum projeto sem responder essas 3 perguntas. E eu concordo, porque assim, você pode ter uma paixão... Para mim, estou com a Traude, tá? Meu discurso é o teu propósito, sempre. E o teu propósito é teu, não é salvar as baleias, é o teu. Não importa se é bonito, se é feio, tem que ser seu, tem que ser real. Tem que ser uma coisa que você olha para trás e tem orgulho. As pessoas podem falar o que for. Ai, Tatiana, você é piegas. Ai, Tatiana, você é isso. Eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu brinco que assim, quando meus filhos tiverem Instagram, eles podem olhar meu Instagram que eu tenho orgulho das coisas que eu falo, porque eu acredito. O que não quer dizer que eu estou certa. Mas é a minha minúscula verdade, que pelo menos no meu Instagram ou na minha empresa, eu vou fazer valer. Então, assim, eu acho que a paixão é importante, e é importante saber com quem você vai dividir essa jornada. Porque um bom sócio, a Traude é fundamental. E eu tive uma sorte de atrair sempre pessoas muito boas para perto de mim. E isso fez toda a diferença, porque por mais que minha sócia sempre fale, ai, Tati, sem você esse negócio não existiria. Ela vive levantando minha bola. Eu falei, mas sem você, eu já teria fechado há 10 anos atrás. Então, para mim, é muito importante ter esse apoio, no meu caso, de ter um sócio bacana do teu lado. Essa parceria, essa sororidade é fundamental. E não é porque você... Às vezes você pode errar na escolha de um sócio, de uma sócia, recomeçar. Eu queria agradecer
Vocês duas, muito obrigada pela oportunidade, o tempo e energia de vocês. Aqui a gente tem 2 exemplos que são diferentes, mas muito próximos também, muita coisa em comum. Parabéns pelo trabalho de vocês, gente. Muito obrigada por ter participado com a gente. Eu queria agradecer a Dani, a Ladas, a você. Foi um prazer. É uma delícia dividir histórias, experiências, sucessos e fracassos, enfim. E muito obrigada. Dani, ela foi convidada para ser mentora. Não sei como ela vai encaixar na agenda dela, mas você viu que ela falou que ela topa? Deixa eu ouvir. Top. Fechou. Gente, eu tô com essa luva porque não é síndrome de Karl-Langenfeld, tá? É porque realmente eu tô com a mão muito manchada por um medicamento que eu tô tomando. Eu não quis assustar ninguém, senão vão achar que eu tô com essa síndrome. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Gente, obrigada.